Livro de Daniel, capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu quero ser grato ao Senhor pela oportunidade de poder estar convosco. Oxalá, se não fora o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Louvar a Deus pela vida do presbítero Eliabe, que foi quem nos convidou, o irmão Roberto, que Deus continue os abençoando e abençoando toda a igreja do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 1, eu quero vos ler 2 textos esta noite. Primeiro, Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Quem achou diz amém. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Daniel, capítulo 3, versículo de número 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele há de nos livrar da tua mão, ó Rei. Mas se não for, que saibas tu, ó Rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Quem pode dizer amém? O livro de Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. O livro de Daniel tem como principal propósito mostrar que Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e a vontade para com o seu povo. Quando olhamos para o capítulo de número 1, vemos um grande império, a senhora do mundo, Nabucodonosor, o rei das nações. Deus deu as nações a Nabucodonosor. Deus fez com que ele crescesse. Deus queria punir a Israel através do açoite da Babilônia. A Bíblia diz que no capítulo 1, verso 1, que Nabucodonosor sitiou ou cercou Judá pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, quando ele estava na metade do caminho, veio um dos seus servos e lhe deu uma notícia: o seu pai, Nabopolassar, acabou de morrer. Nabucodonosor pega todos aqueles que estavam com ele e volta quando soube que seu pai tinha morrido. E foi aqui, após a morte de Nabopolassar, criador da dinastia caldeia, que Nabucodonosor começou a reinar sobre a Babilônia. Quando Nabucodonosor começou a reinar, ele era muito novo, mas não obstante a sua pouca idade, Nabucodonosor era inteligente, e além de inteligente, Nabucodonosor ele era audacioso. Quando Nabucodonosor começou a reinar, ele criou vários empreendimentos na Babilônia. Ele mudou a infraestrutura da Babilônia, elevando os muros a 102 metros de altura, por 25 metros de largura, em que 2 cavalos puxando um carro, corriam por cima do muro sem nenhuma dificuldade. Nabucodonosor construiu 50 torres de bronze, e a Babilônia era vigiada 24 horas por dia. Na primeira vez, quando Nabucodonosor voltou, após a morte do seu pai, Israel começou a dizer: agora vamos continuar no pecado. Ele voltou, não vai vir mais. Mas a Bíblia diz que ele volta pela segunda vez, e desta vez ele leva todos os nobres. Na terceira vez, agora o templo é invadido, os sacerdotes são mortos, famílias são destruídas. Aleluia. E os jovens que foram levados, eles cresceram em um ambiente que o nome de Deus era honrado. Os seus nomes falavam sobre Deus, mas agora eles perderam seus pais, sua pátria. Eles perderam um sacerdócio,
e eles perderam o livro da lei. A única coisa que Nabucodonosor não conseguiu levar foi a arca da aliança. Deram um jeito de fugir com a arca, mas a Bíblia diz que até, aleluia, ele levou todos os utensílios do templo do Senhor. Os utensílios eram feitos de ouro, então isso agradava a Nabucodonosor. A Bíblia diz que ele pegou os utensílios de ouro e colocou na casa dos deuses pagãos da Babilônia. A Bíblia diz agora que os jovens chegam na Babilônia, e a Bíblia diz que eles agora vão passar por um período de 3 anos de treinamento, e o rei dá uma ordem: agora vocês vão comer da comida que eu como, e beber do vinho que eu bebo. Mas a Bíblia diz, capítulo 1, versículo de número 11, versículo de número 8, diz que Daniel, repita comigo, Daniel, de novo, Daniel, propôs em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Ele chega para o servo que cuidava deles e diz: queremos fazer um acordo contigo, que durante 10 dias você nos dê apenas legumes para comermos e água para bebermos. Ele disse: não posso fazer isso, que senão Nabucodonosor não vai gostar. Ele disse: nos prova por 10 dias. Ao final dos 10 dias você junta todos os jovens, aqueles que comeram da comida do rei, nós que comemos dos legumes e bebemos da água, e você olha o nosso semblante. Se o nosso estiver melhor do que o deles, você faz assim durante os 3 anos. A Bíblia diz que ao passar dos 10 dias ele reúne todos os jovens. Ele começa a olhar aqueles que comeram da comida do rei, fracos, tristes. Mas agora ele olha para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando ele olha para eles, eles estão fortes, alegres e fortalecidos, pois eles decidiram não se contaminar com a comida do rei. Meus irmãos, há manjares do rei na sua escola, há manjares do rei no seu trabalho, há manjares do rei no mundo, mas na Assembleia de Deus em Baraúna tem uma geração que decidiu não se contaminar com a comida deste mundo, mas ser fortalecido pelo alimento que vem direto do céu para nossas vidas, a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que agora, após os 3 anos, eles são escolhidos para servir na Babilônia, no palácio. Capítulo 2, a Bíblia diz que Daniel se destaca e é levantado como governador das províncias da Babilônia. E agora, capítulo de número 3, Nabucodonosor está no auge do seu orgulho, no auge da sua prepotência, no auge da sua ganância pelo poder. Ele decide então que ele não queria apenas ser chamado de rei, que ele não queria apenas ser reconhecido como rei, ele queria ser adorado como Deus. A Bíblia diz que ele levanta uma estátua de ouro e manda agora um arauto passar em toda a cidade, dizendo que quando os 6 instrumentos tocassem, todos teriam que se prostrar perante a estátua de ouro. A Bíblia diz que o arauto toca, ele anuncia, os 6 instrumentos tocam. A Bíblia diz que todos se prostram, mas no meio da multidão há 3 jovens, antes chamados de Misael, Ananias e Azarias, mas por seus nomes glorificarem o nome de Deus, seus nomes foram trocados para simbolizar os deuses pagãos da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos se prostram, mas eles permanecem de pé. A Bíblia diz que um grupo de caldeus vê aquilo que está acontecendo
e vão direto contar ao rei Nabucodonosor. Como pode, Nabucodonosor? O arauto tocou, os 6 instrumentos tocaram, a notícia se espalhou, era momento de se prostrar, a multidão se prostrou, mas tem 3 jovens, Nabucodonosor, que estão de pé e disseram: nós não vamos nos prostrar, pois nós servimos ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai até eles e diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que corre até mim uma notícia que os caldeus trouxeram, que vocês não se prostraram quando 6 instrumentos tocaram, mesmo toda a multidão tendo se prostrado. Eu vou dar para vocês mais uma chance. O arauto vai tocar, os 6 instrumentos vão tocar, vocês têm agora a oportunidade de se prostrar. Mas se vocês não se prostrar, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens olharam para ele e disseram: não tenhamos por cautelosos em te responder sobre este assunto, mas vamos te responder mesmo assim. Nós não nos prostraremos diante da estátua de ouro que tu erguestes, pois o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha ardente. Mas eu tenho mais uma notícia: mas se Ele não nos livrar, da mesma forma, vamos permanecer fiel, vamos nos santificar, vamos permanecer santo, mas não nos prostraremos diante da estátua de ouro, pois vamos adorar somente a Ele, exaltar somente a Ele, glorificar somente a Ele, e dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, fiel e verdadeiro. Ele não falha, Ele não erra, Ele não perde batalha, Ele está no controle de todas as nações, Ele está no controle das forças da natureza, Ele está no controle do cuidado do seu povo, e não vai abandonar a igreja, permanecerá até o fim, guerreando, lutando e livrando o seu povo de todo o mal. Algo interessante. Capítulo de número 1. Percebe que no capítulo de número 3 eles tomam uma atitude de coragem, mas há algo por trás disso. Daniel capítulo 1 verso de número 8 diz que Daniel foi o primeiro dos 4 que decidiu não se contaminar. Capítulo 1, verso 8. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Os 4 estavam presentes, mas Daniel foi o primeiro que tomou a decisão. E a influência de Daniel fez com que aqueles 3 jovens seguissem a sua decisão, a sua escolha de não se contaminar com a comida do rei. Eu lhe pergunto: quem tem te influenciado? Para onde os seus amigos estão te levando? Pergunto melhor: para onde você está levando os seus amigos? Daniel levou eles a não se contaminar. Daniel levou eles a ter coragem de se enfrentar Nabucodonosor frente a frente e dizer: nós não vamos nos contaminar. Daniel levou eles a tomar uma decisão, ter uma identidade, ter uma essência, ter uma escolha. E eu lhe pergunto: para onde você está levando os seus amigos? Mas hoje Deus quer que você tome uma decisão
para você influenciar todos aqueles que estiverem ao seu redor a não se contaminar com este mundo, mas permanecer fiel até o dia do arrebatamento da igreja, se santificar, aleluia, viver uma vida de santificação, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela: para onde você está levando os seus amigos? Tem uma geração que decidiu trazer os amigos para a casa do Senhor. Tem uma geração que decidiu convidar os amigos para o culto do amigo esta noite. Tem uma geração que escolheu hoje tirar este dia específico para convidar os seus amigos a vir para a casa do Senhor. Mas eu te confronto: não traga eles só no culto do amigo, traga na terça, na sexta, no domingo. Convide eles a não se contaminar. Santificação. Eles permaneceram fiéis, mesmo diante da afronta de Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou para eles e disse: vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, e por causa da vossa ousadia, darei a ordem que eles acendam a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que eles são amarrados para entrar na fornalha. A Bíblia diz que quando eles estão entrando na fornalha, os servos que foram convidados por Nabucodonosor a os levar são mortos pelas chamas do fogo. A Bíblia diz que eles são lançados lá dentro. Mas de repente Nabucodonosor decide olhar como estavam. Se já tinham sido queimados, se o fogo já tinha os matado. Mas quando ele olha, a Bíblia diz que não tem mais 3, tem 4 dentro da fornalha, e eles estão passeando dentro da fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor, o prepotente, o arrogante, aquele que estava cheio do poder, cheio da ganância pelo poder, cheio da ganância pelo orgulho, a Bíblia diz que ele olha para dentro da fornalha e diz: o que é que está acontecendo? Eu lancei 3, mas tem 4. Eu vou dar um decreto: a partir de hoje nenhum Deus será adorado, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, para todo sempre, para todo sempre. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui esta noite. Eles foram tirados de casa para uma terra estranha. E hoje eu vos tenho uma notícia: o inverso do que aconteceu com esses jovens acontecerá conosco. Eles foram tirados de casa para uma terra estrangeira, mas nós seremos tirados de uma terra estrangeira de volta para casa nas mansões celestiais. Está preparado para confrontar o irmão que está do seu lado? Está preparado? Olhe para ele e diga: ainda bem que você está preparado, viu? Diga para ele: ainda bem que você está preparado, pois o relógio de Deus está correndo, já está perto da meia-noite, e já se ouve o clamor: aí vem o esposo.
Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo. Igreja, Ele está vindo. Igreja, o esposo está chegando e a noiva será levada de volta para casa. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Oxalá se fosse hoje, oxalá se fosse agora, pararíamos o culto de jovens aqui na terra e continuaríamos lá no céu. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem sente a presença do noivo, quem sente a presença do esposo, Ele quer que você o adore esta noite. Será que você pode abrir a sua boca? O noivo está vindo, a trombeta vai soar e a igreja será arrebatada de volta para casa. Você está preparado? Você está preparado? Pode ser que esse culto nem acabe. Pode ser ao final deste culto. Sintetizo nos 6 minutos que eu ainda tenho. Eles permaneceram fiéis, mesmo diante de tudo aquilo que estava sendo proposto diante deles. E muitas foram as propostas, muitos foram os manjares, mas de todos os jovens que vieram, trazidos cativos na primeira leva, 4 deles, 4, todos que vieram, a maioria conheciam a Deus. De todos que vieram, a maioria foram criados desde pequeno, aprendendo a palavra do Senhor. Mas de todos que vieram, apenas 4 decidiram ser diferentes dos demais, através da influência de um chamado Daniel. O noivo está voltando, a igreja será arrebatada, o relógio de Deus está correndo. Mas eu lhe pergunto, você está preparado para cultuarmos nas bodas do Cordeiro e declarar aquilo que os serafins declararam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Último pedido que faço para me encerrar. Será que você pode repetir em alto e bom som? Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e esta igreja está cheia da glória dele para todos sempre. Encerro com permissão do pastor. Se coloque de pé. Eu me direciono a 2 grupos de pessoas esta noite. Me direciono a você que ainda não confessa o nome do Senhor. Jesus hoje te dá uma oportunidade, e sim, pode ser a última, pois o esposo está vindo, e hoje Ele está te convidando. Venha, 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 venha. Ele quer que você participe do arrebatamento também. E me direciona ao segundo grupo de pessoas. Você que está afastado,
O Pai está de braços abertos, te chamando. Vem, meu filho, é hoje, é hoje, é hoje. Eu te chamo. Você tem a oportunidade hoje. Quantos livramentos para você chegar aqui? Pode ser que até você ache que foi o seu amigo que te trouxe aqui, mas Deus já tinha reservado este dia, este momento, esta hora, e é hoje. Você que está ao lado de uma pessoa não crente, a convide, não deixe ela só. Venha, Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando hoje. Venha, venha. O noivo está voltando. O esposo está voltando. Venha hoje. Venha, Jesus te chama. Venha, venha. Pode ser a sua última oportunidade, não a desperdice. Tem alguém aqui que Deus já deu livramento, mas continua o rejeitando. Ele te trouxe aqui, hoje é mais uma oportunidade, e já está vindo a primeira vida para Jesus. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Jesus está te chamando. O noivo está vindo. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Ele está esperando você. Venha. Venha. Jesus, não te detenhas. Venha. É hoje. Não chores, meu amigo. Venha. Cristo transforma as trevas em plena luz. O Rei está te chamando e já está vindo a segunda vida para Jesus. Jamais verás. Venha hoje. Ele te chama. Ele te chama. Feliz serás se ao Venha hoje. Venha hoje. Teu coração entregar. Ele está te chamando. Venha. Contempla agora as bênçãos de Jesus está te Cristo. chamando. Tome a decisão que te fará viver o resto da sua vida com o Senhor. Tome essa decisão. Os teus caminhos. Aleluia.